tem a tendência de queda. Mas qual o melhor momento de entrar nesse padrão? O mesmo do ombro, cabeça, ombro, que é isso aqui, ó. O preço logo depois que rompe o que era um suporte, ele tem uma impulsão de rompimento, logo depois ele tem um pequeno recuo e volta para a tendência de queda. Aqui nessa entrada aqui, ó, assim que ele rompe através desse candle, não quer dizer que é o melhor momento para entrar na operação tempo gráfico diário. Então daí você recorre para o tempo gráfico de 4 horas, porque lá tem um pullback para você entrar, ou seja, num candle diário tem pullback no tempo gráfico de 4 horas. Mas se você quiser somente operar um tempo gráfico, o tempo gráfico diário, que eu gosto muito de operar, na maioria das minhas operações são com tempo gráfico diário, você vai esperar esse movimento aqui, ó, a impulsão, retração e impulsão tempo gráfico diário. Então aqui você tem uma entrada na sua operação. Com essa entrada você aproveita aí a tendência de queda do preço desse ativo. Mas tem um ombro, cabeça, ombro formado aqui. Está um pouco escondido, mas está formado aqui. Vou mostrar aqui agora para você. Olha que interessante. Logo depois dessa impulsão aqui, o preço teve um recuo, correto? Agora vamos lá, vou até limpar aqui para você ficar cada vez mais claro. É importante você ficar habituado ao que acontece no gráfico. Olha que interessante, para um olho um pouco mais atento, tá? Se você está aprendendo isso aqui agora e nunca viu um ombro, cabeça, ombro, isso aqui vai ser uma novidade. Para você que já tem uma certa experiência, você pode ter enxergado isso aqui antes de eu explicar o morro duplo, mas olha que interessante, aqui tem um ombro, cabeça, ombro inclinado. O preço teve essa impulsão, foi um pico, formou um pico, um pequeno recuo, logo depois teve uma nova impulsão, pequena retração, impulsão novamente, pequena retração. Esse ombro, cabeça, ombro aqui inclinado, ele teve 3 picos. Primeiro pico, segundo pico e também teve o terceiro pico. Ou seja, o topo do meio aqui foi um topo mais alto do que esses 2 topos aqui. Por que é inclinado? Ele está levemente inclinado. Aqui temos um suporte, esse suporte está inclinado, ou seja, formando aí uma tendência de alta. E olha que interessante, lembra que eu falei aqui que aqui é uma excelente entrada no tempo gráfico diário? Agora vamos buscar uma entrada um pouco mais assertiva, uma entrada um pouco mais precisa, podemos dizer assim, para operar. Se eu tenho aqui toda essa resistência, olha que interessante, no tempo gráfico diário. Aqui, possivelmente, eu tenho uma entrada no tempo gráfico de 4 horas. Vou mostrar aqui agora para você. Vamos lá no tempo gráfico de 4 horas. No tempo gráfico de 4 horas, temos o mesmo padrão. Temos os 3 topos aqui, um pouquinho mais escondido. Por isso que é importante você utilizar o tempo gráfico maior, porque você enxerga a estrutura com muito mais facilidade. Aqui eu tenho os 3 picos. Pico 1, topo 2 e o topo 3. Aqui eu tenho suporte sendo formado. Olha que interessante, por que você deve buscar 2 gráficos para estar operando? Porque quando você enxerga a tendência no tempo gráfico maior, você facilita a leitura e no tempo gráfico menor você identifica com muito mais facilidade uma entrada um pouco até mesmo escondida. Olha que interessante, o preço rompeu, isso aqui voltou, né? Ou seja, teve um pullback, o preço retornou, o que era um suporte se transformou numa resistência e logo depois voltou a cair. Nesse momento aqui eu tenho uma entrada na minha operação, eu tenho um padrão em que busco entrada, na qual aqui eu tenho uma entrada e logo aqui nesse pequeno topo aqui eu tenho um stop da minha operação. E aqui eu busco uma grande rentabilidade aproveitando aí a queda do ativo. Só para você ter uma ideia, entrando aqui, teria 20% de lucro aí na operação aproveitando toda uma tendência. Eu até mesmo acho que isso, se essa tendência aí continua a sua queda. E com isso você pega o stop que estava aqui e move o stop um pouco mais para baixo. Você vai tirando o risco e vai garantindo o seu lucro nas suas operações.